Mas falando em doideira, agora, galera, a gente chegou num ponto muito importante dessa live, talvez o assunto principal dessa live, que hoje, se você não entendeu, você vai entender em 7 capítulos. Eu construí 7 capítulos para você entender como que se desenrolou e por onde passou a treta Sabrina Carpenter e Jorginho. Depois de toda a confusão, cheguei aqui num ponto que você vai entender, tintim por tintim, tudo o que aconteceu. Beleza? Atente-se. A gente vai fazer um show. Como disse o Anderson, momento, tirem as crianças da sala. Ou melhor, tirem as crianças do hall de café da manhã. É complexo isso aí. Mas vamos começar a esmiuçar agora. Porque eu preparei um negócio que vocês vão curtir. Voltou ela. Ela o quê? A mesa de artes. Vou mostrar com gráficos aqui. Vou começar por atos aqui com vocês. Tem muitos detalhes aqui. O Anderson até falou. Não é Sabrina, sim é Chaperone. Verdade, Chaperone. Com 2P e 2L. Até você escreveu errado, Anderson. E eu acabei de falar errado. Mas você que tá vendo o corte, não saia. É a Chaperone que eu tô falando. Voltando aqui. Minha garganta já está pelo caralho. Mas eu vou voltar para explicar para vocês aqui umas paradas. Onde começamos a nossa historinha aqui? Que na verdade, quem começou a historinha, né? Vamos começar na parte 1, que é o quê? A família Jorginho. Jorginho, pra quem não sabe, o Leozeiro que tá com a gente com certeza sabe, é um craque de bola do Flamengo. Entendeu? E ele é brasileiro, mas ele também jogou pela seleção italiana de futebol. O Jorginho, ele foi muito cedo para a Europa, ele não chegou a ter clube profissional no Brasil. Ele profissionalizou na Itália, no Verona. Então, diferente de boa parte dos brasileiros naturalizados que jogam por outra seleção, o Jorginho jogou na Itália, naturalizado, mas tinha uma justificativa muito concreta para ele fazer isso. Sabe? Então, ele aguarde sua formação, ele é um cara que teve sua formação lá fora. Até como pessoa lá fora. Porque o cara jogar bola, ele começa muito jovem. Então ele começou muito cedo lá fora. Muito cedo na Europa. E aí, o que acontece? Ele se divorcia da esposa e conhece a Catherine... me fugiu o nome agora dela... Herndon. Catherine Herndon. Quem é essa moça? Ela é uma, hoje, influencer. Mas ela era uma cantora famosa pelo The Voice, entendeu? Pelo The Voice britânico. E ela até, tipo, nesse momento ganhou um protagonismo. E esse protagonismo também é importante para a continuidade da história. Mas depois que o Jorginho divorciou da primeira esposa, conheceu a Catherine, tiveram um relacionamento, casaram. E isso você pode até ver numa série do Amazon Prime. Tem uma série que mostra o relacionamento de Jorginho com Catherine no Amazon Prime. Eu não assisti. Mas esses dois já viraram um streaming. Esse relacionamento já foi até streaming, pra vocês terem uma ideia. O que acontece? Nessa época que a Catherine ficou famosa pelo The Voice, ela teve um relacionamento lá em 2014. Com quem? Com o ator Jude Law. Vou até tirar um pouquinho o zoom daqui. E desse relacionamento com o Jude Law, entra uma figura importantíssima para toda essa história acontecer. Que é quem? A enteada. Ada Law, que está aqui nessa foto ao lado de Jorginho e da Catherine. E dá pra você ver que ela é o quê? Ela é filha do Jude Law. Tanto que você pode ver que o mesmo... Vou até arrumar aqui um negocinho pra desenhar. O perfil de olhinho
dela aqui, ó, da sobrancelha. Entendeu? Meio retinho assim. E o narigão meio puxado assim pra frente, sabe? Não o narigão no sentido de narigudo, mas puxado pra frente. É do pai, entendeu? É do Jude Law. Então não há nenhum tipo de coisa que refute que ela é filha do Jude Law. E é aí que entrou o Jude Law na história, entendeu? E o primeiro ato, a gente resume assim, que a enteada do Jorginho, com a soma do Jorginho, jogador de futebol, com o pai Jude Law e com a mãe Catherine Harding, ela é uma pessoa que tem grana, pra dizer o mínimo. E aí, partindo pro nosso segundo ato da história, o que a gente tem no segundo ato é o seguinte. Deu um pau no Photoshop, mas eu vou resolver ele agora. Porque no segundo ato desse rolê... Honor, sério? Nossa, é da série, não sabia, né? Ah, o Léo Zero, dossiê Chapéu. Começando só agora, a gente tá no ato 2, hein? O ato 2, eu coloquei como logística de São Paulo. Por quê? Porque se você tem dinheiro, você entende um pouquinho das coisas de São Paulo e você conhece um lugar que só 2 perfis, tirando se você tem dinheiro, conhecem em São Paulo para saber onde as pessoas se hospedam famosas quando chegam até essa cidade peculiar, que é o Tangará. O Palácio Tangará. E quem se hospeda no Palácio Tangará, na maioria das vezes? Piloto de Fórmula 1. Inclusive tem essas duas. Essa Mercedes e essa McLaren estão no hall do Tangará. E famosos. A gente tá vendo na imagem, simplesmente Paul McCartney hospedado no Tangará. Entendeu? Em um lugar onde nosso querido Paul pagou 47 mil reais pra ficar. Isso é a diária do rolê. Entende? Então, o Tangará é um hotel 5 mil estrelas. Acho que talvez seja o único 5, 6 estrelas de São Paulo, se eu não me engano isso. E tá, você pergunta, pô, mas São Paulo é osso, né? Como é que os caras ficam tão bem, entre aspas, localizado assim? O Tangará, ele, Itaquí, cidade de São Paulo, ele é bem, apesar de que, ó, tá Pinheiros aqui, tá o centro comercial, da Faria Limer, né? Ele é bem abastado de todos os rolês, entendeu? Ele é bem protegido de todos os rolês, com uma mata fechada, entendeu? Você não consegue chegar fácil ao Tangará, entendeu? É difícil pra cacete você entrar no Tangará, entende? E eu vou até, se você não entendeu, mesmo dando essa mata fechada aqui, eu vou mostrar pra vocês no mapa o Tangará. O Tangará está aqui, bem grandão. Tem mata fechada pra cacete, tem esses condomínios mais de ricaço, talvez que não seja tão rico assim. Aqui é a Marginal Pinheiros, entende? E ele aqui fechado no meio de tudo, assim. Ou seja, você tem que pegar um Uber, parar aqui no meio do nada, andar pra cacete, depois vir pra cá. O Uber entra aqui, mas enfim. Você fica longe de tudo. Você fica isolado de tudo no Tangará. Se você tem dinheiro, entende? Colocado isso, entende? É fácil você sair daqui pra ir pro circuito. Por quê? Porque você tá na Marginal Pinheiros, você vai entrar aqui, você vai seguir a Marginal Pinheiros meia hora, você tá em Interlagos. Então por isso que piloto fica aqui, por isso que a atração famosa fica aqui. Tipo, pô, é muito simples você, nem que seja pegar, eu tô falando de carro, mas você pega um helicóptero e sai daqui. Entendeu? Que não deve ser nem 10 minutos pra você subir um helicóptero daqui e tem um heliponto em algum lugar aqui. Mas, enfim, tem um heliponto aqui em algum lugar. Se não é perto aqui, ou acho que eu cortei. Mas você pega um helicóptero, você chega fácil no Lollapalooza. E assim, quem saberia que como consegue chegar num lugar assim com facilidade? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro na história que a gente já falou aqui no primeiro ato? A Ada Law. E no mínimo ela sabia como tomar um café no Tangará. E a gente chega na parte 3, Chaperone. A pessoa, entendeu?
Chappell Rowan. Quem que é Chappell Rowan? O nome dela, na verdade, é Kylie Rose Amsus. Nada a ver com Chappell Rowan. Ela é uma cantora estadunidense desde 2020, profissionalmente, né? E ela é conhecida por ter um pop sintético. O que é um pop sintético? Não faço ideia. O que eu sei é que, na verdade, a Chappell Rowan, ela se parece muito com a Cyndi Lauper. Até liguei as duas juntas aqui, ó. É uma vibe Cyndi Lauper, que os mais velhos vão entender o que eu tô falando. Ela até parece fisicamente, tá ligado? O rosto mais redondo, assim, entendeu? A estética mais espalhafatosa e tal. Então, assim, a Chappell Rowan, ela tem esses rolês, mas ela também é conhecida por outras coisas, como eu tô mostrando na imagem. Porque ela... Vou só voltar aqui no anterior. Ela ficou famosa como? Ela é vista como um ícone desses jovens, que eu acabei de citar, por exemplo, falando de alguns cantores do Lola. E ela até é vista como a rainha das drags por conta desse visual espalhafatoso que ela tem, que lembra muito Cyndi Lauper, que também é outra rainha das drags, entendeu? E eu não estou julgando as drags nesse momento. Elas sentem identificação e se identificam com quem quiser e admiram quem quiser. Só que Chappell Rowan, ela é uma pessoa complexa. Porque você tem isso aqui, que é uma foto de um dia que o paparazzi foi bater foto dela e ela foi pra cima do paparazzi gravando ele fazendo foto dela. Além de, nesse dia, em outros dias também, ter vários relatos da Chappell Rowan negando autógrafo, sendo rude com fãs, assim, mas aí entra na área da especulação. A gente não tem tanta certeza. O que a gente tem certeza é que esse dia ela deu um apavoro no fotógrafo que estava dando foto dela. Querendo ou não, o fotógrafo tá trabalhando também. E aí, uma pessoa assim, com todo esse perfil que eu citei, ela iria fazer o quê? Ela iria procurar um lugar para ficar tranquila. E aí chegamos à quarta parte da nossa história, que é uma ruiva e uma criança saíram dos seus quartos num sábado. E aí entra aqui, ó, o relato. Palácio, na verdade, essa é a página aqui. Essa aqui vai chegar depois. Jorginho do Flamengo critica Chappell Rowan após confusão com criança. Sem fãs vocês não seriam ninguém. E aí o que aconteceu? O Jorginho meteu um textão, entendeu? Vivi uma situação muito triste, eu vou ler em speedrun aqui pra vocês. Vivi uma situação muito triste com a minha família agora mais cedo. A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza e hoje de manhã minha filha acordou extremamente animada. Fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira ou admirava muito. Ou admirava muito, é melhor, né? O Anderson colocando aqui. Acharam um vídeo dela mandando segurança pra cima de uma pessoa que estava gravando ela no aeroporto. Grande pessoa, Chappell Rowan. Mas voltando. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu, ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois... Caraca. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com minha esposa e com minha filha, que ele colocou como filha mais enteada, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha desrespeitasse ou assediasse outras pessoas. Entre aspas. Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se alguém pode ser considerado um assédio. Ele disse ainda que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava chorando na mesa. Minha filha ficou super assustada e chorou muito. Eu convivo há muitos anos no futebol, com exposição com pessoas conhecidas e sei muito bem que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, não são eles que constroem tudo isso. Espero sinceramente que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança. @Chappell Rowan marcou na caruda. Sem seus fãs, vocês não seriam ninguém. E aos fãs, eles não merecem o carinho de você. E aí, marcou, printou e mostrou o cartaz que a enteada do Jorginho fez pra Chappell Rowan.
Colocado isso, entendeu? Todo esse textão na tela, o Flamengo foi lá e apoiou o Jorginho, falando que todos os títulos do Jorginho é maior que o Grammy que a Chaperoone tem. E que isso já começa a nossa parte 5, que é pra dentro do campo. Que é onde a história ficou uma bagunça, entendeu? Teve esse posto do Jorginho, teve o apoio do Flamengo. Aí você vai no mesmo dia, à noite, fãs defendem Chaperoone no Lollapalooza e sobra pro Flamengo. Após polêmica com o Jorginho. Aí tem um vídeo que eu não vou tocar aqui, mas tem aspas. Foda-se o Flamengo, gritou o público em coro. Aí o Léo lembra de um vídeo maravilhoso que tem, que de vamos elencar 20 chapéus melhor que cara, veja esse vídeo, procura esse vídeo. Ele é maravilhoso. 20 chapéus melhor que Chaperoone é um espetáculo. Mas não parou nisso. Porque isso foi no sábado. Eu vou pular um pouquinho pro domingo e depois voltar. Porque deu uma escalada esse assunto, entendeu? E quiseram provocar legal o nosso querido Jorginho. Porque o Flamengo ia jogar com o Corinthians no domingo. E, se o TikTok permitir, vou colocar aqui porque esse aqui é curtinho. Mas... colocaram o Chaperoone pra tocar na Arena Corinthians no aquecimento do jogo, entendeu? E... então... a parada escalonou, entendeu? Quiseram provocar o Jorginho no jogo do Corinthians pra tentar dar uma desestabilizada nele nesse rolê todo. Só que aqui a gente já entra na parte 6 da história, que misturando o futebol, né, que é com a Chaperoone, com seus fãs, tretando com o Flamengo, que na verdade a Chaperoone não tava tretando, os fãs estavam tretando com o Flamengo, e aí vai o Corinthians dar uma tripudiada em cima por conta de um post que o Flamengo fez, puxando pra nação o rolê da história. A gente chega na declaração. Chaperoone se pronuncia após polêmica com o Jorginho do Flamengo. Aqui, nessa parte 6 que eu coloquei, todo mundo tem algo a falar, vou falar de várias declarações que rolaram sobre esse caso, que são muito pertinentes. Ela declarou aqui, ó. Eu nem mesmo vi a mãe e filha. Ninguém veio a mim. Ninguém me incomodou. Eu não pedi ao segurança para ir falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções. Eu não odeio pessoas que são fãs da minha família e música. Eu não odeio crianças. Ou seja, a Chaperoone basicamente falou assim: pô, eu não tenho nada contra criança, eu tenho até amigos que têm. Ficou meio feio pra ela, né, cara? E aí, tem uns comentários aqui, ó. O Assir. O que eu sei de futebol é que meu Galo faz 118 anos. Um abraço pro Galão. Toda a nação atleticana aí. Galo! Como aquele vídeo do Michael Jackson, muito bom, né? Falando, nós somos o Clube Atlético Mineiro. Oh, eu adoro aquele vídeo. A Camila aqui. Eu acho muito engraçado eles colocarem a música dela no jogo, já que se bobear, ela nem sabe que a música é dela. A vibe é essa, Camila. Mas assim, como eu disse, as declarações não param nisso. Porque logo depois, a esposa do Jorginho vem e desmente a Chaperoone após a polêmica no hotel. Inclusive, comprem esse shampoo, pelo amor de Deus. Já é a quinta vez que aparece o anúncio dessa mulher aqui. O Vic Dercos aqui, ó. Pô, vocês consagraram na minha live, hein? Olha aqui. Aí vem a nossa querida Catherine. Aqui, e tem uma declaração que eu vou pegar aqui, ó. Ela não estava com o celular, ela não tentou tirar uma foto, ela não se aproximou, ela não fez nada. Ela apenas olhou pra ela, a Chaperoone. Ao voltar, chegou a dizer: mãe, não sei se é ela, talvez seja irmã. E aí explicou. E aí, entra a figura do segurança, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque, ó, contrariando a versão de Chappelle, Catherine afirmou que um segurança, que não era do hotel e, segundo ela, com certeza estava com a cantora americana, as abordou e as apreendeu. Ele trabalha com artistas, então não sei se era segurança pessoal dela, mas ele estava com ela. Isso é que eu sei. Se ela mandou ele fazer isso, de novo, não sei.
disse a Catherine. E aqui, ó, ele disse que ia reclamar que eu deveria ensinar minha filha para ser melhor, que ela tem pouca educação e que devemos respeitar a privacidade das pessoas e não devemos assediar as pessoas. Mais uma vez falando e rebatendo o rolê, entendeu? Da parada que a Chappell Roan falou. E como o Anderson muito bem comentou aqui, sim, e o vídeo não convenceu ninguém, entendeu? Legal o Azir falando, vou fazer o corte do cantando como o Michael Jackson, né? Eu gosto da parte que ele fala Clube Atlético Mineiro. É maravilhoso aquele vídeo, cara. Mas voltando aqui, a gente tem a sequência. Quem que é esse dito desse segurança? Segurança ligada a Chappell Roan. Vou aceitar esse cookie, né? Só pra ele abaixar aqui. Tô totalmente... Eu vou colocar de bloco na próxima. Segurança ligada a Chappell Roan já foi demitido por Kim Kardashian. O profissional discutiu com o filho de Jude Law, papapá, tudo mais. O nome do camarada é Pascal Duvier, de 53 anos, responsável por ter abordado de forma agressiva a Ada Law de 11 anos, entendeu? Eu vou passar por cima aqui porque... Aqui, ó. A assessoria da Chappell Roan negou que o profissional seja da equipe dela ao Metrópolis. Pascal Duvier não era o segurança pessoal de Chappell Roan no Brasil. Pascal estava no local acompanhando outro artista. Não fala qual artista. Chappell Roan utilizou o mesmo segurança pessoal em suas turnês nesse ano na Austrália, França e América do Sul, incluindo o Brasil. Mas qual que é a polêmica desse cara, que é a polêmica das Kardashian? Duvier trabalhou por anos com a família Kardashian e era o responsável pela segurança da Kim quando aconteceu o roubo de joias que levou cerca de 10 milhões. Nossa, Kim Kardashian perdeu 10 milhões de dólares em joia. Vai quebrar Kim Kardashian, coitado. O drama de Kim Kardashian, morando de aluguel, né? Mas enfim, olha o naipe. A gente não sabe se esse cara é ligado a Chappell Roan, se é ligado ao Lollapalooza, se é ligado ao Tangará, se é ligado a seja quem for, mas é um cara envolvido num assalto de 10 milhões de dólares que deu um esporro numa criança. Como diz o Bob, essa história é a melhor história até agora de 2026. Vai encher logo o Flamengo. O Anderson disse a frase que combina com todas as coisas que a Chappell falou anteriormente, falando da frase de gosto das crianças. Vi que o Daily Mail postou hoje sobre segurança, foto e tudo mais. Ou seja, ao que tudo indica, o segurança lá com ela assim. Aí, a gente tem as últimas declarações, são muito importantes sobre essa história toda. Portal Léo Dias. Lollapalooza quebra o silêncio sobre Chappell Roan e enteada de Jorginho. O que o Lollapalooza falou pro Portal Léo Dias? Em nota, reportagem, o Lollapalooza afirmou que não vai se manifestar. O Lola falou pro Léo Dias que não vai se manifestar. Mas não foram só eles. O prefeito do Rio de Janeiro, banido do todo mundo no Rio, veto, prefeito a Chappell Roan repercute na mídia internacional. Ou seja, segundo o nosso querido prefeito aqui, ó, querido não, eu não conheço, ele assumiu agora que o pai saiu para ser governador. O Eduardo Cavalier aqui, ó, ele chegou e falou, sabe todo mundo no Rio? Então, ela não vai tocar. Mas ela ia tocar todo mundo no Rio? Não, ela não ia tocar. Mas eu já bani ela. Entendeu? Por que ele fez isso? Logicamente, por interesses. E para atender toda a torcida do Flamengo, né? Dar um endosso ali em época eleitoral, entendeu? Ou seja, já virou assunto eleitoral. Olha aonde foi parar o rolê, entendeu? Já virou palanque político, até chegarmos no palanque onde toda essa história acontecer, que é o Palácio Tangará, que se pronuncia após a polêmica do Chappell Roan, e que também se pronunciou pro Léo Dias no Melhor da Tarde. E o que o hotel falou? As declarações de Jorginho e esposa deixam claro que o hotel não estava envolvido na situação do cantor. Ou seja, o hotel falou, tem nada a ver com isso. Entendeu? E isso tudo, todo esse rolê pra no fim, o segurança aparecer e assumir que a culpa é toda dele. Ó que beleza, hein? Todo esse barulho pra assumir a culpa do meu querido abençoado aí, hein? Enfim, galera. Dito todo esse rolê aqui, o que eu quero trazer de reflexão? Primeiro, esse mundo é muito pequeno. Pô, quem diria que o Flamengo e o Jude Law virariam notícias no Lollapalooza? Entende? Segundo, um ídolo tem que entender que o que é ser um ídolo, independente da cultura ou da idade do seu fã. Entendeu? Talvez nos Estados Unidos, na Europa, o modo como os fãs abordam Chappell Roan seja diferente do modo como os fãs brasileiros abordam.
Dito tudo isso também, claramente a menina não meteu o pavoro, não foi lá, sentou na mesa de Amber Rose, pegou um pão de queijo. Tá claro isso, entendeu? O que leva ao meu terceiro ponto, que é a humildade sempre. E como eu já falei o histórico aqui, as notícias têm saído supostamente por meios jurídicos. A Chapel Roan não é tão humilde assim, entendeu? Ainda mais tratando uma pessoa que é rainha das drags, deveria ser muito mais humilde, porque as drags merecem ter uma referência interessante, legal, bacana, para levar o legado delas adiante. Quarto ponto. Se você não quer ser incomodado, não se coloque em condições de ser incomodado. Pô, eu sabia que dava pra chegar num piloto de Fórmula 1 no Tangará. E, cara, eu tô aqui fazendo live, meia hora contando de um caso. Mas não. Pô, como que a enteada do jogador do Flamengo, a filha do ator hollywoodiano, vai saber que uma cantora vai estar num café da manhã de um hotel, entendeu? Se ela quisesse ser incomodada, ficava no quarto, tomava café no quarto, saca? E por último, que eu acho que talvez a maior reflexão que a gente tem que trazer aqui é como que uma bola de neve cresce na internet, né? A gente tá falando tudo isso aqui, né? E muito provavelmente é uma parada que é desse tamaninho pra Chapel Roan. Independente dela ser humilde ou não, independente dela se importar com isso ou não, independente do que a Chapel Roan ache sobre esse rolê todo ou não, pra ela é isso aqui. Mas olha o tempo que isso gerou na internet e é o tempo que fez vocês virem até aqui e estarem com a gente tentando entender até agora o que aconteceu com o Jorginho e Chapel Roan. Tem só uma reflexão que eu quero colocar no final disso aqui, que é muito importante, que eu ia acabar o corte sem falar com vocês. Porque tem uma pessoa muito relevante para essa história toda, que a gente tem que saber a opinião dela. E ela se pronunciou até. E ela é Sabrina Carpenter. Ela disse que não sabe como se pronunciar sobre esse caso. Então fica aí a perspectiva de Sabrina Carpenter sobre todo esse rolê da Chapel Roan, que é muito relevante para os dias atuais, principalmente da internet no Brasil, né?